Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Esmeralda se senta na cadeira. Branca tenta interceder por Esmeralda e diz a José Armando que ele ainda tem tempo de se arrepender. A juíza pergunta se podem prosseguir. Ele afirma que sim. Esmeralda sofre em silêncio por José Armando deixá-la no momento que mais precisa dele. Em seus pensamentos, ela fala o quanto ama. José Armando não consegue aceitar tudo o que aconteceu, mas ainda ama Esmeralda, apesar de seu orgulho estar ferido e por não saber se o bebê dela é dele ou de Lúcio. Esmeralda não entende como um grande amor virou praticamente nada. José Armando a admira, enquanto diz em seus pensamentos o quanto a ama. Em seguida, ele assina os papéis do divórcio e Esmeralda assina em seguida, encerrando assim o casamento deles para sempre, ou pelo menos por um bom tempo afastados um do outro. A juíza diz que o vínculo matrimonial entre eles já está dissolvido. Branca sofre. Doris e Graziella vão com Tânia até o metrô. Fátima vai à casa de Branca. Jacinta a avisa que Branca saiu e Rodolfo está no escritório. Jacinta cumprimenta Tomás. Fátima cumprimenta Rodolfo. Rodolfo pede que Amélia leve uma tequila para a sala, pois vão esperar Branca lá. Fátima diz que veio convidar Branca para tomar um café, pois ultimamente ela só tem se dedicado ao neto. Fátima pergunta sobre a separação de José Armando. Rodolfo diz que, ao que parece, eles vão assinar o divórcio hoje. Joana comenta com Lúcio que trabalhou com ele por anos, como uma cachorra fiel. Lúcio diz que não está a dispensando e ressalta que ela pode ficar naquela casa, como se fosse dona. Joana diz que não é a dona. Lúcio pede que ela pare de reclamar. Ele diz que se não voltar para lá, talvez dê a casa para ela. Joana debocha da grande generosidade dele. Lúcio diz que ela precisa ficar ali. Pronto, acabou, pois senão irá procurar outra pessoa para tomar conta da casa. Joana sofre por ter sido só uma empregada para Lúcio e nada mais. Doris pede que Graziella conte para elas do namorado misterioso. Graziella as ignora. Elas pegam o trem para se locomover. Adrian entra no mesmo trem que elas. Graziella diz a Doris que não tem namorado. Tânia escuta alguém cantando. Doris diz que iria trazer umas amigas para conhecer o trem. Doris elogia o cantor. Tânia o despreza. Doris diz que é um caipira muito bonito. Adrian passa perto de Graziella e ela finge não vê-lo. Graziella tenta se esconder, mas não consegue. Adrian percebe que Graziella está ali e fica surpreso. Graziella entra em choque ao perceber que ele está trabalhando cantando em um trem e não em uma fábrica, como havia dito. Tânia pergunta se Graziella não vai dar nada para o caipira. Graziella fica em silêncio. Doris comenta com Graziella que Tânia só fala bobagem. Branca pergunta a Esmeralda se ela quer que o Nicolas a leve à casa da Socorro mais tarde. Esmeralda agradece. Branca insiste. Esmeralda diz que está bem e que vai almoçar com as freiras e depois voltará para casa andando. Irmã Lucila as cumprimenta. Branca diz que Esmeralda pediu para trazerem elas ali. Lucila convida Branca para almoçar, mas ela diz que precisa ir para casa ver seu marido. Esmeralda pede que a mãe não se preocupe com ela, pois ali consegue encontrar a paz que precisa nesse momento. José Armando comenta com Sebastião que precisa pegar o livro de anatomia, que reservou na biblioteca da universidade. Sebastião pede que ele fale do que realmente o interessa. José Armando diz que só quer terminar sua especialização e viver em paz. Sebastião diz que ele conseguirá o primeiro, mas duvida que ele consiga viver em paz. José Armando diz que se tiver errado em algo, pagará com as consequências. Fátima diz a Rodolfo que não sabe o que fazer com Graziella, pois nada a interessa, e até o projeto de mandá-la estudar em Nova York, ela não aceitou. Rodolfo diz que ela está aproveitando a juventude. Branca chega em casa e afirma estar muito cansada. Ela diz que esteve com Esmeralda e foi com ela assinar o divórcio. Fátima sorri.
Branca pergunta se Rodolfo sabia que hoje era a audiência do divórcio do filho deles. Rodolfo diz que falou com o doutor Dias Meron e ele o informou. Fátima diz a Branca que o Rodolfo não quis preocupá-la e por isso não disse nada a ela. Branca diz a Crisanta que se sente cansada demais. Fátima pergunta como foi tudo na audiência. Branca diz que foi como tinha que ser. Branca fala que Esmeralda é muito digna e bastante educada, para não causar escândalos em momentos assim. Crisanta lamenta que Esmeralda tenha se divorciado. Branca diz que Esmeralda não chorou e acha que o José Armando se esforçou muito para resistir na decisão e não voltar para Esmeralda. Branca espera que José Armando não se arrependa do que fez. Fátima faz comentários idiotas e Branca pede que ela deixe de falar o que não deve. Esmeralda diz à irmã Piedade que quer ficar ocupada o dia todo trabalhando, para evitar de ficar pensando no seu sofrimento. Piedade se compadece da menina e decide ajudá-la em tudo que ela quiser. Esmeralda diz que está sofrendo, mas sofreria ainda mais se tivesse desprezado seu filho. Anoitece. Adrian está triste. Cláudio pergunta o motivo dele estar assim. Ele diz que não está triste. Adrian mostra para ele a estrela e diz que sua amada está lá, mas não consegue alcançá-la. Cláudio pede para ele parar de olhar tanto as estrelas e concentrar o olhar no que está perto dele. Enquanto isso, José Armando recebe a visita de Sebastião no seu apartamento. Os dois estão saindo. Sebastião diz que pensou que na última hora ele voltaria atrás. José Armando diz que precisa se distrair e curtir a vida. Esmeralda diz a si mesma que essa é a última lágrima que chora pelo seu amor com José Armando e que agora lutará para encontrar a felicidade ao lado do seu filho. Adrian canta na praça da cidade e acompanha Cláudio. Cláudio apresenta seu amigo ao Adrian. Ele diz que Adrian sabe cantar e tocar violão, com muito sentimento. O homem chama Adrian para cantar com eles. Ele diz que falará com o seu Carlos, chefe deles, para que consigam um cargo de músico para ele. Adrian fica feliz. José Armando passa por ali e reencontra Adrian. Ele cumprimenta o rapaz. José Armando pergunta o que ele faz ali. Ele diz que está procurando por trabalho. José Armando pergunta se ele teve problemas na Casa Grande. Adrian diz que lá está tudo bem, mas quis vir para a capital tentar a sorte. José Armando pergunta por que ele não o procurou e se falou com seu pai. Adrian diz que não. José Armando deixa um cartão com seu endereço com Adrian. Adrian comenta com Cláudio que aquele rapaz é o marido da Esmeralda. Branca diz a Rodolfo que sua filha está arrasada por ter terminado com José Armando e ele lhe pergunta o motivo de estar tão séria. Rodolfo diz que aconteceu o que tinha que acontecer e não há o que fazer. Branca diz que não vai incomodá-lo, mas quer dizer que de agora em diante vai passar o maior tempo possível ao lado de sua filha e do seu neto. José Armando diz a Sebastião que acha estranho que Adrian esteja por ali, sofrendo para encontrar trabalho. Sebastião diz que ele deve ter achado que na capital há futuro, assim como todos pensam. José Armando acha que Adrian está ali por outro motivo. Graziella tenta dormir, mas sofre por Adrian tê-la enganado, pois acreditava que ele estava trabalhando em uma fábrica e não em um trem. Sebastião comenta com José Armando que ali no bar estão cantando a música Esmeralda. José Armando fica tenso. Enquanto isso, Esmeralda dorme e sonha com seu filho. Eles andam e vão até José Armando. No sonho, Lúcio aparece ao lado de Esmeralda e Esmeralda não consegue alcançar seu amor. Já pela manhã, Esmeralda fala com Irmã Piedade sobre o sonho horrível que teve. Irmã Piedade fala que isso foi apenas um sonho. Esmeralda diz que foi como um pressentimento e acha que outro homem sempre ficará entre o José Armando e o filho dele. Irmã Lucila chega ali e entrega para Esmeralda umas letras feitas de EVA, que são melhores de usar. Dominga lava roupa na vila. Ela comenta com Adrian que no mesmo dia que assinou o divórcio, José Armando já saiu para se divertir, em vez de sofrer pela Esmeralda. Adrian diz que José Armando deixou o telefone com ele e ofereceu ajuda. Adrian fala que começará a trabalhar num grupo de mariachis. Adrian se pergunta o que José Armando fará agora que está sozinho. Ele teme que José Armando volte para Graziella.
Fátima pede que Graziella comece a tratar o José Armando como antes e que o conquiste outra vez, para que o compromisso entre eles volte a ser o que era antes. Graziella se nega a cair nas manipulações da mãe. Fátima diz que ela precisa deixar a dignidade e o amor próprio de lado e dizer ao José Armando que está disposta a uma reconciliação. Fátima diz que precisam do dinheiro e da posição dos Penha Real. Graziella diz que seu tio depositou uma quantia muito alta no banco para ela administrar. Fátima diz que isso não é suficiente e que nada será enquanto a fortuna dos Penha Real não for totalmente delas. Dominga diz a Adrian que se Graziella gosta dele, ele não precisa se preocupar. Adrian diz que ontem Graziella ouviu cantando no metrô e tem medo de que ela o compare com o José Armando. Ele afirma que sabe que sairá perdendo em tudo isso. Adrian fala que, apesar de tudo, lutará por esse amor, com todas as suas forças. Adrian apresenta Dominga para Cláudio. Branca conversa com José Armando. Ele avisa que talvez irá à casa. Fátima chega e cumprimenta Branca. Branca fala que José Armando virá almoçar com eles. Fátima decide vir com Graziella para aproximá-la do primo. Esmeralda pergunta à irmã Lucila se já pode escrever uma carta para Florzinha. Lucila diz que sim e que pode ajudá-la. Esmeralda diz que sabe que ela vai ficar muito feliz se ela escrever e também vai mandar uma pro Firmino e pro Melésio. Melésio segue um brincalhão como sempre. Firmino o encontra. Melésio diz que o cemitério lhe dá muito medo. Firmino diz que mora por ali e morará até sua morte. Melésio pede que ele arrume seu cantinho ali, pois acha que vai morrer daqui a uns dias. Melésio fala estar cansado de tudo e crê que baterá as botas nos próximos dias. Firmino pergunta se ele quer morrer. Melésio diz que às vezes dá vontade de morrer, pois pensa que sua rainha não voltará mais. Firmino ressalta que um dia ela pode voltar. Firmino convida Melésio para comerem uma sopinha de lentilha com batatas. Irmã Lucila diz a Esmeralda que amanhã levará as cartas dela ao correio e irá colocá-las no envelope. Irmã Lucila elogia a letra de Esmeralda e fala que ela aprendeu rápido. Esmeralda diz que acha que Lúcio Malavé pode aparecer por ali e tem medo disso. Esmeralda fala que Lúcio lhe salvou de um incêndio e por causa disso ele ficou com o rosto deformado e desde então ele tem vivido trancado em casa, longe dos olhares curiosos. Irmã Lucila diz que se Lúcio quisesse, poderia ser operado, pois a cirurgia plástica reconstrutiva está bastante avançada. Esmeralda crê que Lúcio não tem dinheiro suficiente para fazer uma operação dessas. Lúcio entra em contato com seu funcionário e avisa que precisa ir para sua casa na capital e quer que ele compre coisas novas. Adrian anda pela praça e procura por Graziella. Graziella e Fátima estão na casa dos Penha Real. Fátima elogia José Armando e o instrui a chamar Graziella para sair, pois desde que ele terminou com Graziella, ela tem estado solitária e triste. José Armando diz que Graziella e ele têm um carinho enorme desde crianças. Graziella diz que José Armando tem compromissos mais importantes. Fátima pede que eles deem um passeio ou que vão ao cinema. José Armando acaba aceitando. Dominga diz a Esmeralda que Adrian encontrou José Armando no local onde foi cantar. Esmeralda diz que ele deve ter ido comemorar a separação deles. Dominga pede que Esmeralda faça o mesmo, que saia por aí e se divirta. Esmeralda diz que agora, mais do que nunca, precisa ficar em casa e cuidar do seu filho. A Aurora aparece e pergunta para onde Esmeralda irá com o Adrian. Esmeralda diz que Dominga quer que ela saia para se divertir com o Adrian depois que seu bebê nascer. A Aurora diz que pode ir com eles. Dominga suspeita que a Aurora esteja se apaixonando por Adrian. A Aurora acaba admitindo que gosta do Adrian. Esmeralda diz a Aurora que o Adrian está apaixonado por uma moça linda, que não é a certa para ele. Dominga diz que se a Aurora for esperta, poderá pescar o Adrian. Graziella chega a ter José Armando. Ele a cumprimenta e diz que irão a um lugar muito especial e ela terá uma grande surpresa. Álvaro segue estudando. Ele diz à mãe que irá jantar assim que terminar. Ela diz que ele trabalha muito e acaba se alimentando mal. Álvaro diz que adora seu trabalho e não come mal. Hortência diz que ele vive no hospital todos os dias e não descansa nem sequer nos fins de semana. Hortência pergunta quando ele viverá a própria vida e formará uma família. Álvaro diz que ainda não achou a mulher da sua vida.
José Armando leva Graziella no mesmo lugar em que viu Adrian. José Armando a deixa no carro e pede que ela espere um minuto. José Armando cumprimenta Adrian e o chama para ir com ele até Graziella. José Armando mostra Adrian para Graziella. Betânia vende pamonha na rua com sua neta Jéssica. Jéssica fala para os clientes que também estão vendendo churrasquinho e caldo. Aurora, Socorro, Dominga e Esmeralda jantam. A Aurora diz que agora será mais difícil de ver o Adrian, mas alguma noite o verá cantando. Socorro diz que sozinha ela não irá. Socorro percebe que Esmeralda está cansada e pede que ela se deite. Dominga chama para irem dormir. Esmeralda diz que pode ir sozinha e pede que Dominga termine de jantar. Esmeralda se levanta e vai andando. Esmeralda sente um mal-estar. Ela se aproxima do berço do seu filho e, na mesma hora, sente uma dor enorme na barriga. Dominga, Socorro e Aurora chegam para socorrer Esmeralda. Elas pensam que o bebê de Esmeralda já vai nascer, mas a moça afirma que ainda faltam 2 meses. Dominga ajuda Esmeralda a se deitar. Socorro pede que Aurora ligue para o médico. José Armando comenta com Graziella que tem certeza que ela nem esperava que encontrariam o Adrian ali. Graziella concorda que não esperava mesmo. Ela pergunta como ele vai. Ele diz que bem. José Armando diz que, pelo que vê, Adrian vai cantar com o grupo. Adrian diz que queria isso e está substituindo um que esteve faltando. A Aurora liga para o médico e o informa que Esmeralda sente uma dor muito forte. José Armando pede que Adrian venha beber um pouco com ele e Graziella. Ele diz que não pode sair dali. José Armando diz que se ele precisar de sua ajuda, estará ali para ele. Adrian diz que amanhã, ao meio-dia, terá um encontro com uma pessoa e ela decidirá se ele ficará ali ou se voltará para sua terra. Adrian diz que hoje ficou esperando, mas essa pessoa não apareceu. Adrian diz que essa pessoa é a culpada dele ter vindo para a capital e de estar ali, lutando e torturando sua alma. Graziella percebe a indireta bem direta que Adrian manda para ela. Graziella pede a José Armando para irem embora, pois está muito frio. José Armando comunica a Adrian o restaurante que ele e Graziella vão ir e avisa que, se ele quiser, pode ir para lá comer também. Ele agradece e sai. Graziella pede a José Armando que não diga à sua mãe que encontraram o Adrian e que, se ele puder, que o convença de voltar para a casa grande. Socorro e Dominga prestam atendimento para Esmeralda. Esmeralda crê que foi alarme falso. A Aurora diz a Esmeralda que falou com o doutor e ele disse que deve ter sido uma contração e que devem marcar o tempo caso aconteça de novo, para saberem o tanto que isso acontece. Esmeralda diz que está bem e amanhã já tem consulta com o doutor. Socorro diz a Esmeralda que, se ela sentir qualquer coisa, que as avise, pois ajudarão ela. No dia seguinte, Branca visita Esmeralda na casa de Dona Socorro e descobre que a filha passou mal na noite anterior. Branca diz a Dominga que elas podiam tê-la avisado para levá-la ao médico. Esmeralda diz que a Aurora falou com o médico e já se sente bem. Branca, aflita, pede para irem ao médico agora mesmo, para que ele a examine. Socorro pede que a senhora Penha Real a ligue, caso aconteça alguma coisa. Dominga diz a Socorro que acha que vão ter um menininho na casa muito antes do que pensam. Jéssica se encontra com Adrian e diz que soube que ele está tocando com um conjunto. Ele confirma e fala que está tentando para ver no que dá. Ela pede que ele a convide para entrar, pois pode ficar em pé ou sentar na cama dele. Adrian pede para conversarem mais tarde. Ele avisa que tem compromisso. Ela pergunta quando ele volta. Ela avisa que ele parece um peixe, pois foge dela sempre e queria ser outro peixe para colocar seu nariz no aquário dele. A safada pergunta se ele vai querer ficar com ela. Graziella decide sair. Fátima pergunta para onde ela vai. Ela diz que ficou de ver a Doris e a Tânia. Graziella comunica à mãe que ontem à noite saiu para jantar com José Armando. Fátima pede que a filha concentre as forças em reconquistar o José Armando, pois agora ele já está livre da cega inútil. Graziella diz que o José Armando não quer nada e foi a mãe que mandou ele convidá-la. Fátima diz que, se ele não quisesse nada, teria negado desde o princípio, mas, por outro lado, ele se aproximou e demonstrou interesse. Fátima pede que Graziella controle José Armando agora, antes que outra o leve.
Doutor Barreira avisa Esmeralda e Branca que a gestante está com 29 semanas de gravidez e pode dar à luz a qualquer momento. Por isso, recomenda muito repouso e cuidados. Branca diz que está preocupada. O doutor diz que o ideal é cumprirem os 9 meses de gravidez, para o bem do bebê. E é bom Esmeralda se cuidar muito. Adrian vai até a praça à procura de Graziella. Ela aparece. Ele diz que pensou que não haveria mais, pois ela está saindo com um velho amor. Graziella diz que José Armando a convidou para sair, porque foi pressionado por sua mãe. Graziella diz que aceitou sair com José Armando para ele se distrair. Graziella o critica por ele ter mentido para ela sobre o lugar em que estava trabalhando. Adrian pede desculpas. Graziella diz que não deviam ter vindo, pois talvez poderiam se esquecer um do outro e namorarem outra vez. Ela diz que só conseguem amarguras e sofrimentos assim. Ele diz que está ali porque a ama e precisa que ela o incentive e o apoie. Ele diz que está lutando por ela, mas se ela não ama mais, sua luta não tem sentido, nem sequer sua presença ali. Adrian toca o cabelo dela e sai andando. Graziella grita por ele e corre para os braços do amado. Eles se beijam apaixonadamente. Doris e Tânia esperam por Graziella. Emiliano avisa que tem uma reunião na empresa e precisa vê-la logo. Emiliano tem medo de Graziella se reconciliar com José Armando e acabar perdendo ela. Tânia pergunta a Doris o motivo de Graziella ter demorado. Doris acha que Graziella está ficando com José Armando outra vez. Álvaro decide tomar um café com José Armando. José Armando fala que está bem. Álvaro diz que acabou de sair de uma cirurgia complicada e foi um sucesso. Álvaro pergunta de Esmeralda. José Armando diz que ela está bem e que ontem assinaram o divórcio. Esmeralda diz à mãe que sente que o nascimento do seu bebê está chegando e sente uma emoção grande de saber que terá ele ali e que escutará a respiração dele. Esmeralda diz que os bebês têm um cheiro muito bom. Ela avisa que, sendo menina ou menino, ficará muito feliz. Anoitece. Cláudio cumprimenta Dominga. Cláudio diz que Adrian falou dela e de Esmeralda e avisa que nasceu nas terras que elas nasceram, mas foi na fazenda dos Narvais. Dominga fica surpresa. Dominga oferece cigarro a ele, mas Cláudio afirma que não fuma. Ela pede que ele toque para ela, pois o violão dele tem um som incrível. O velho toca uma e canta para ela. Enquanto isso, Graziella está desenhando e escutando uma música linda. Fátima avisa Graziella que Doris ligou para ela ainda há pouco. Graziella pede para a mãe ir dormir. Doris critica Graziella por ela não tê-las encontrado e a convida para sair, pois Emiliano quer ficar com ela. Graziella não quer sair essas horas da noite. Emiliano convida Graziella para saírem outro dia, os dois juntos. José Armando e Sebastião saem novamente para beberem e se divertirem com mulheres. José Armando pergunta por que Sebastião trouxe as amigas. Sebastião diz que elas ficaram de se encontrar com ele ali. José Armando decide pagar a bebida para as mulheres. Ele afirma para Sebastião que precisa tirar Esmeralda da sua cabeça, porque senão vai ficar louco. As mulheres seduzem os rapazes. Esmeralda sente outra contração e geme de dor. Ela levanta gritando e chama Dominga. Esmeralda diz a Dominga que seu filho vai nascer. Dominga decide ajudá-la. Dominga grita por socorro. Socorro aparece. Dominga diz que o bebê já vai nascer e pede que Socorro ligue para o médico. Aurora acorda e vai ajudá-la. Esmeralda é levada para o hospital. Dominga fica ao lado da menina. O doutor pede que Esmeralda se acalme, que respire fundo quando a dor vier e se acalme. Branca e Crisanta já estão no hospital. Elas rezam para que Deus e a Virgem de Guadalupe ajudem Esmeralda e o bebê. José Armando se diverte com as mulheres e acaba bebendo demais. Sebastião percebe que José Armando está realmente apaixonado por Esmeralda, por ter submetido a essa situação. Horas depois, a enfermeira comunica a Crisanta, Branca, Aurora e Dominga que o bebê já nasceu. A enfermeira comunica que é um menino forte e bonito. Elas ficam felizes. A enfermeira diz que daqui a pouco vão levar o bebê para a incubadora porque ele é prematuro.
Branca pede que Crisanta ligue para casa para avisar o Rodolfo. A Aurora conversa com a mãe e a comunica sobre o nascimento do filho da Esmeralda. A Aurora diz a Crisanta que sua mãe ficou muito feliz e ela está bastante contente pelo bebê. Crisanta comunica a Rodolfo que Esmeralda já melhorou. Rodolfo percebe que o bebê já nasceu. Dominga pergunta a Branca por que ela não quis chamar o José Armando. Branca diz que ele insiste em renegar essa criança, mesmo contra a própria vontade. Crisanta diz a Aurora que não sabe o que fazer agora e que está pensando em avisar o José Armando. A Aurora pede que ela ligue para ele. Crisanta diz que Branca está chateada com o coitado. A Aurora acha que de coitado, José Armando não tem nada por ter sido machista demais e ter pedido o divórcio à Esmeralda. Crisanta avisa que José Armando é muito bom. A Aurora duvida. A Aurora pede que Crisanta ligue para o José Armando se quiser. Sebastião leva José Armando para casa dele. Ao descer do carro, José Armando deixa o aparelho cair no chão. Crisanta liga, mas José Armando não atende, pois ainda não está no apartamento. Sebastião deixa José Armando na casa dele e combina de se verem depois no hospital. Sebastião diz que se ele precisar de alguma coisa, que o avise. José Armando pensa em Esmeralda. Na manhã seguinte, irmã Piedade vê o bebê de Esmeralda na incubadora. Crisanta comenta com Esmeralda que o bebê dela é maravilhoso. Esmeralda diz que está preocupada por ele estar na incubadora. Socorro diz que ele nasceu um pouco prematuro. Esmeralda diz que quer pegá-lo e tocar as mãos dele. Irmã Piedade avisa Esmeralda que já viu o filho dela e diz que Deus abençoou ela com aquele menino. Socorro decide sair para ajudar Dominga na vila. Adrian diz a Esmeralda que estará lá fora, caso ela precise de alguma coisa. Crisanta diz a Esmeralda que ontem tentou localizar o José Armando para avisá-lo, mas ele não atendeu. Esmeralda pede que Crisanta fique quieta, não avise nada ao José Armando, pois ele não aceita seu filho. Irmã Piedade torce para tudo se esclarecer. Crisanta afirma que o bebê se parece muito com José Armando. Esmeralda diz que mesmo ele sendo pai, sempre viverá com a dúvida, mas ela e seu filho vão superar tudo juntos. Sebastião percebe José Armando com a cara de ressaca. José Armando comenta que não está acostumado a beber tanto e que nem gosta, e essa irresponsabilidade não é bom deles cometerem sendo médicos. José Armando pergunta ao amigo se seu telefone ficou no carro dele. O faxineiro vai à rua e acaba encontrando o aparelho de José Armando. Branca fala com Fátima e a comunica sobre o nascimento de seu neto. Ela diz que tanto a mãe e o bebê estão muito bem. Branca informa Fátima o hospital em que Esmeralda está internada. Fátima pensa em ir lá. Graziella diz à mãe que vai sair para tomar café com Emiliano. Fátima diz que precisam ir ao hospital, pois Esmeralda acabou de dar à luz a um menino. Graziella pede que a mãe não invente, pois irá ao hospital mais tarde e agora se encontrará com Emiliano. Branca pergunta se Rodolfo quer saber de alguma coisa. Rodolfo pergunta se ela precisa do Nicolas. Branca diz que precisa dele para levá-la ao hospital. Rodolfo diz que Branca passou a noite toda lá. Branca diz que ficará com Esmeralda até ela sair do hospital. Rodolfo decide levá-la. Branca se anima, pois assim Rodolfo verá o neto. Rodolfo não está entusiasmado para conhecer o bebê. Minutos depois, Rodolfo deixa Branca no hospital, mas avisa que não quer entrar e tem que fazer uma transferência para a conta dela, para que ela pague as despesas do hospital. Fátima decide comprar uma roupa para o bebê de Esmeralda. Ela decide comprar a roupa mais cara e fina da loja para o bebê usar. Branca observa seu neto na incubadora e fica emocionada. José Armando fala com o Dr. Bernardo e comenta que tem se dado bem na faculdade, mas que é muito difícil. Bernardo diz que precisam ter uma verdadeira vocação e muita entrega. Bernardo convida José Armando para ir a uma exposição de esculturas no Hospital do Espírito Santo. José Armando aceita. Bernardo fala de sua vida e informa José Armando que tem uma filha e que é viúvo. Branca encontra Adrian do lado de fora do hospital. Ele diz que veio trabalhar na capital. Branca estranha, pois a vida dele era na casa grande. Adrian diz que está morando na vila da Socorro. Branca pede que ele ligue para sua casa, pois pode ajudá-lo com o trabalho. Bernardo diz a José Armando que sua filha Georgina expõe as esculturas naquela exposição e é um artista versátil e sensível. José Armando lê o convite.
Bernardo diz que sente um enorme orgulho de sua filha e ficará feliz se eles se conhecerem. José Armando diz que será um prazer. Branca chega ao quarto de Esmeralda. Ela diz a Crisanta que passou no berçário e seu neto está muito bem. Branca pede que ela vá tomar café. Branca admira a filha e diz que está muito feliz pelo seu neto. Crisanta e Adrian vão tomar café. Ela agradece por ele vir com ela. Adrian diz que vai ir dormir um pouco porque está muito cansado e precisa descansar. Fátima chega ao hospital, onde Esmeralda está internada, e quando sai na rua, vê um homem, idêntico ao Adrian. Ela confirma que é ele, e se pergunta o que ele faz ali. Fátima pede que Tomás siga o Adrian, para descobrir onde ele mora. Fátima não quer que Adrian se aproxime de sua filha. A cachorra liga para Graziella. Graziella diz que está tomando café com Emiliano e irá ao hospital de tarde. Fátima diz que comprou um presente para o bebê, algo fino e caro. Fátima pede que ela venha agora mesmo ao hospital. Emiliano decide levá-la. Ele diz a Graziella que se fosse por ele, ficaria com ela o dia todo, mas precisa ir trabalhar também. Graziella diz que também precisa ir ao hospital para ver seu priminho que acabou de nascer. Sebastião decide ir com José Armando à exposição. Sebastião quer conhecer Georgina, filha de Bernardo, que é o diretor do hospital mais importante do país. José Armando chega em casa para almoçar com os pais. Amélia diz que os pais dele não estão, mas a Crisanta logo deve chegar. José Armando decide esperá-los. Amélia diz que Branca não virá almoçar. Crisanta comunica a José Armando que o filho da Esmeralda nasceu e é idêntico a ele. José Armando muda a expressão rapidamente.